Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um 15 minutos. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Como vocês sabem, nossa sessão semanal para discutir um assunto por 15 minutos ou talvez um pouquinho mais. Nunca um pouquinho menos. Desde qualquer assunto, desde que seja sobre a NBA e que seja a recomendação de um dos nossos assinantes da nossa comunidade no Facebook. Então assine o Bola Presa para participar. E essa semana Foi meio unânime, né? é o mais próximo de um consenso que a gente já teve naquele grupo. Pois é. Quem diria que Greg Popovich ia ser o homem que iria unir o Brasil, Como o Norvana. como Norvana. O Popovich quebrou, o técnico do Spurs quebrou o recorde nessa última semana de técnico com mais vitórias em temporada regular na história da NBA. E todo mundo pediu, fala do Popovich, o pessoal adora um recorde. E vamos falar do Popovich também. Então. É que todo mundo adora um recorde, mas adora mais ainda o Popovich. Então você junta as duas coisas, aí você tem uma coisa parecida com unanimidade. Falaram também pra gente comentar sobre o Kevin Garnett, porque ele teve a camisa aposentada pelo Celtics. E fica o registro de que nem todo assinante sabe de todos os conteúdos para assinante que a gente tem. É verdade, são tantos podcasts especiais para os assinantes que às vezes eles se perdem por lá. Já são 60 podcasts especiais para assinantes, tirando todas as outras séries lá, especiais, vídeos. Só de podcast mesmo são 60, e um deles, a gente fala do Garnett na aposentadoria dele, então não vai ser tema de 15 minutos. Você que assine e vai lá ouvir esse podcast especial sobre o Kevin Garnett. Aproveita que você tem acesso aí a 30 dias grátis, dá pra ouvir o podcast que você quiser pra experimentar. Mas não tem do Popovich, tá esperando ele aposentar, não aposenta nunca, então vamos fazer um 15 minutos sobre ele. E vamos fazer agora, e parece que não vai aposentar. Parece que vai ter mais uma temporada pelo Spurs. E golpes. Então, a gente fica achando que vai aposentar pra tentar finalmente fazer uma homenagem à altura, e não acontece nunca. Daqui a pouco a gente morre e ele tá lá no Spurs. Antes da gente virar a ampulheta, só um aviso. Hoje, já que entra no ar terça-feira esse vídeo, estaremos no NBA League Pass de novo para comentar Brooklyn Nets e Orlando Magic. Acho que é 8h30 começa o jogo. Vou colocar aqui o horário bonitinho embaixo. Assine o League Pass, tem link aí na descrição do vídeo. Se quiser, compra só o pacote de um dia para você assistir, é baratinho. E aí você acompanha nossos comentários, assiste Kevin Durant jogar, assiste Kyrie Irving. E lembrando que vocês interagem com a gente durante a transmissão, a gente responde vocês por lá, é só usar no Twitter a hashtag NBA e Bola Presa. Então, bora lá falar de Greg Popovich? Bora! Valendo. Tem muito a se falar do Popovich, porque 2 décadas comandando um time, 5 títulos. O que não falta são boas histórias sobre ele que a imprensa está comentando mundo afora. Foi muitas vezes campeão e foi treinador de um dos times mais icônicos da história da NBA. Então o que não falta são ângulos diferentes pra gente abordar o Greg Popovich. Só que a gente decidiu tentar... A gente vai ficar mudando de ideia o tempo inteiro, mudando foco, mas começar por como ele conseguiu isso por tanto tempo. Porque esse é um recorde não só de excelência, embora seja, mas também de durabilidade. O cara tá no mesmo... O cara durou na NBA por tanto tempo, no mesmo time, com times vencedores. Assim como esses recordes que o LeBron tá quebrando agora, de mais velho a isso, o primeiro jogador a somar não sei quantas mil assistências e rebotes, não é só porque o cara é bom, é porque ele é bom por muito tempo. Exato. E para você ser técnico bom por muito tempo, várias coisas precisam acontecer ao seu redor. E talvez isso seja o mais fascinante a respeito do Popovich. Ele é um técnico especial, ele é visionário, ele é um técnico celebrado, mas ele acabou virando a cara de um sistema, ele virou a cara de uma cultura, e essa cultura manteve o Popovich aí no controle do Spurs por tempo suficiente para que esse recorde pudesse vir abaixo. Eu acho que o Spurs é um exemplo de... Todo mundo quer copiar o Spurs, mas ninguém copia. O principal é esse, né? É um time muito calmo. Eles têm um plano, eles acreditam no negócio, eles insistem naquilo. Se não dá certo no primeiro ano, eles tentam mais um. Não que o time não teve mudanças esse tempo todo, mas não são mudanças drásticas, não foi demissão de técnico, não foi jogador trocado por qualquer coisa. E o Popovich tem isso... ele não é só... Ele não se beneficia, só apenas se beneficia disso, de não ser demitido. Mas ele aplica no time também. Ele não fica mudando de ideia a cada segundo. Ele pega um jogador, confia nele, insiste por várias temporadas. E por conta de quanto tempo ele passou à frente do Spurs, a gente acaba confundindo um pouco o que é Spurs e o que é Popovich. Agora é tudo misturado. Já ficou tudo misturado. Mas existe uma característica fundamental que é uma junção muito complexa de 2 elementos. Que é a capacidade de se adaptar aos novos tempos. Então o Popovich foi um técnico que alterou o seu jeito de comandar. E o Spurs alterou o seu jeito de jogar ao longo dos anos. Mas
um certo conservadorismo, uma certa paciência, uma capacidade de acreditar no plano que vai para além das mudanças drásticas para tentar consertar uma coisa que deu errado. Então o Spurs mudou, o Popovich mudou ao longo do tempo. Muito pouco e muito devagar. Só o suficiente para não ficar um time completamente esquecido na história, um time que jogava de maneira arcaica. E é a mudança de adaptação, né? Então você adapta dependendo dos jogadores que você tem, dependendo do que o resto da NBA está jogando. Você vai mudando uma coisinha aqui, outra ali. Ele não entra na moda. Exato. Só por entrar, né? O Popovich gostava de um basquete que era focado num sistema e que tinha pouco espaço para os jogadores serem extremamente criativos e quebrarem as jogadas e inventarem eles próprios maneiras de finalizar. E ele encontrou Manu Ginobili. E aos poucos um foi se adaptando ao outro. O Ginobili foi ficando levemente mais controlado e o Popovich foi ficando mais maleável e permitindo que o Ginobili fizesse aquelas maluquices que ele fazia em quadra. Foi bem aos poucos, bem devagar, e foi uma dupla que funcionou. Eles fizeram bem um ao outro. E acho que essa é uma anedota que mostra perfeitamente a maneira do Popovich de guiar os seus times. Eu acho que a parte tática dos times do Popovich, acho que é uma das coisas mais interessantes. É importante, não é que ninguém fala disso, mas quando vão contar as histórias do Popovich, quando alguém vai elogiar ele, quando um ex-jogador vai falar porque adorou trabalhar com ele por tantos anos, nunca fala da parte tática. Porque ele conseguiu também essa maleabilidade como líder, como o paizão. Então todo mundo tem uma boa história pessoal com ele. E ele é um técnico conhecido por ser um técnico duro. Ele é extremamente crítico, ele tem intolerância zero, ele fica muito frustrado com os erros dos jogadores e coloca eles no banco e eles ficam punidos lá, apodrecendo no fundo do banco de reservas. Mas vários outros jogadores, outros técnicos que tinham essa linha dura, acabaram sendo ostracizados da NBA, porque não conseguiram fazer isso enquanto são queridos pelos seus atletas. O que o pessoal conta ele vai pedir um tempo só porque você cometeu um erro, vai gritar com você loucamente, vai dar um soco na prancheta dele e vai te xingar, e aí depois eu falo o que você tem que fazer, e quando acabar o jogo eu falo, então como é que tá aquele seu sobrinho lá que tava meio gripado, tá tudo bem com ele? Precisa de alguma coisa? Vamos jantar. Essa é uma combinação muito difícil de fazer, né? Ser um técnico durão e ser ao mesmo tempo amável e carinhoso. E convencer, né? Porque um técnico pode fazer isso e parecer falso, e né? o cara parece, tá bom que você tá preocupado, então você falou tudo aquilo que você falou pra mim na frente de todo mundo e agora vai ficar preocupado com o meu sobrinho, vá pra... e acabou a relação. Exato, e o Popovich conseguiu construir essa relação com os jogadores do time dele mesmo sendo durão. Ao longo de várias gerações. Exato. Que tudo que a gente fala do Popovich, que é um elogio, tem esse bônus do... Ele fez isso com o Duncan, aí fez isso com o Parker, com o Ginobili, fez isso com o Kawhi até dar errado. Eu acho que a grande derrota da carreira do Popovich é a relação dele com o Kawhi Leonard. Claro. Mas antes disso, transformou o Kawhi Leonard num jogador limitado, num grande jogador, numa estrela. E foi uma relação que deu certo por muitos anos, aí depois não sobreviveu aquele finalzinho com todo o drama da lesão. Mas... E hoje com um time em reconstrução, cheio de molecada, e todos eles respeitam o Popovich enormemente. Então ele conseguiu fazer isso por muitos anos com várias gerações distintas. E aqui que eu acho que é importante a gente ressaltar essa mistura Popovich e Spurs. Porque talvez vários técnicos pudessem ter feito isso. Talvez técnicos que têm um jeito muito característico de lidar com seus elencos tivessem conseguido fazer a mesma coisa por gerações. Não são todos que têm essa oportunidade. Não são todos que têm a sorte de estar num sistema que acredita integralmente no técnico, a ponto de deixar ele fazer isso com time após time, mesmo nos momentos em que o Spurs não estava sendo campeão. Quando o Spurs tinha um dos melhores elencos do Oeste e era um dos favoritos ao título, o Spurs não foi campeão todas as vezes. O Spurs não conseguiu ganhar 2 títulos seguidos. Exato. E mesmo assim existia uma crença de que o único técnico que poderia tirar o melhor daqueles atletas era Popovich. Então não ganhou, não tem problema, a gente tenta de novo no ano seguinte. O Spurs é uma franquia com o Peter Holt, todo mundo lá na liderança do time, que o principal era ter sempre um time bom e estar sempre brigando. O Popovich já bateu nessa tecla algumas vezes que, tipo... É playoff, é difícil, é um jogo aqui, um jogo ali, é uma lesão, é um time que tá quente. É muito difícil ganhar sempre. Mas você tem que estar lá na briga o tempo inteiro, senão você não tem chance. Se alguém vai perder um jogador por lesão, você tem que estar preparado para se aproveitar dessa situação.
Eu acho que o mais interessante disso tudo é aquele período... o período entre títulos, o título de 2007 e o de 2014, o quarto e o quinto. Porque o Spurs foi campeão em 2007, aí em 2008 eles perdem, acho que na final do Oeste pro Lakers, ainda era um time muito bom. Nos outros anos o time deu uma esfriada, e aí depois eles começaram a esquentar de novo e tiveram aquela melhor campanha do Oeste, e aí foram eliminados na primeira rodada. Que eles perderam pro Memphis Grizzlies. E muitos times teriam implodido ali. Pensando, o nosso time é bom demais pra sair na primeira rodada. A gente tem aí sonhos de título há muito tempo, não dá pra sair logo de cara. E aí o Spurs não fez nada a respeito. Tipo, muda uma coisa aqui, outra ali no time, continua, volta no ano seguinte e de novo uma campanha espetacular. Terminou a temporada como o melhor time do Oeste. Aí chega na final do Oeste 2012 contra o Thunder, tá ganhando de 2-0, perde 4 jogos seguidos pra um time de pirralhos. Durant, Harden, Westbrook, mas todos com 20 anos de idade. A gente não sabia ainda, né, quão históricos iam ser esses 3 jogadores. Estavam começando a ser históricos naquele momento e é eliminado. Então perdeu pro Grizzlies na primeira rodada num ano, depois perde pro Thunder só com pirralhos. De novo, vários times teriam implodido ali. Alguém vai apontar dedo. Tipo, claro. Alguém errou nisso aí. A gente tava tão bem, alguém não entregou o que devia tá entregando. Mas a filosofia do Spurs não é essa. A ideia não é que eles cometeram erros. Eles têm total percepção de que às vezes você é bom e mesmo assim não vence. Que você fez todas as coisas certas e mesmo assim não vence. E aí eles voltam no ano seguinte, vão até a final e perdem daquele jeito, com aquela cesta do Ray Allen nos últimos segundos do jogo 6. Que inclusive vários jogadores daquele elenco dizem que foi o único momento realmente traumático que eles experimentaram pelo San Antonio Spurs. E aí o que o Popovich faz depois daquele jogo? Vamos todo mundo jantar. Tá tudo certo. Faz parte, tá dentro do previsto. Tem mais um jogo 7, a gente tá no jogo. Eles vão lá, perdem o jogo 7, eles vão numa balada lá e todo mundo sai bêbado depois, porque dane-se. E consegue motivar o time pra voltar no outro ano, depois de 3 anos de derrota sofrida. O último título deles está lá em 2007, e aí em 2014 eles vão lá, fazem uma campanha quase perfeita de novo, chegam nos playoffs, atropelam todo mundo, pegam o Heat de novo e aí ganham do Miami Heat. Perfeito. Então, tipo, pra superar tantos traumas, tantas derrotas difíceis, não é pra qualquer um. Exato. E a mentalidade do Spurs é acreditar no seu técnico, dar chance para que ele possa desenvolver um trabalho de longuíssima duração. E aqui quando o time e o técnico se misturam, né? Será que com outro técnico o Spurs teria dado esse tipo de segurança e tranquilidade? Ou foi uma crença no Popovich que permitiu que essa cultura fosse implementada? Né? Tipo, eu acho que o Spurs quer pensar assim, não sei se pensaria com todo mundo. Exato. Mas o Popovich, nesse período que eu falei, já tinha 4 títulos, né? Vou trocar ele pelo quê? O Tim Duncan me autoriza a trocar o técnico? Pois é. Também tem essa parte que não é todo time, nem todo técnico que pode se dar o luxo. Os principais jogadores do time bancam ele. Sempre bancaram, né? Então não é, sei lá, todo técnico nunca parece que o LeBron tá apoiando esse técnico na carreira dele. Até os que ele apoiava, a gente descobriu depois, nunca pareceu que era 100% de confiança. Sempre teve alguma rusga ou demorou pra surgir essa confiança. E aí quando tinha alguma derrota, algum momento complicado, a gente olhava e falava, será que o LeBron quer que o técnico continue? Alguma vez a gente se perguntou se o Tim Duncan estava insatisfeito com o Popovich? Nunca. É uma coisa rara, mas nunca cruzou para nossas mentes essa possibilidade. Nem o Ginobili, nem o Tony Parker, que foi o cara que mais apanhou do Popovich na vida dele. O cara que mais tomou bronca do Popovich na história, o Tony Parker. Pois é, né? O Popovich pedia pro Parker infiltrar, chegar embaixo da cesta e passar pra zona morta, não finalizar com uma bandeja. Que é um exemplo daquelas mudanças graduais, né? Tipo, Parker, um dia eu vou dar liberdade pra você, não é hoje. Por mais que você ache que você está pronto. E em algum momento foi, né? Em algum momento aconteceu. Não, eu falo que eu gosto da parte tática do Popovich porque é impressionante você olhar todas as equipes que ele treinou no Spurs e falar, não, é o mesmo técnico. São times muito diferentes, né? Tipo, você pega aquele time campeão em 99, post-up, jogada de garrafão do David Robinson de um lado, ou do Duncan do outro, o resto do time parado. O time é um marasmo só, os 2 pivôs lá martelando. Como o David Robinson é canhoto, ele gosta de ficar de um lado, o Duncan gosta de ficar do outro. É difícil dobrar a marcação, porque tem os 2 lá embaixo da cesta. Não podia passar a bola pro outro. Mas mesmo assim, era bem arrastado, bem lento.
E aí o time campeão de 2003 já é um pouco mais dinâmico, tem mais arremessos de 3. Tem mais bola girando no perímetro. É um time que é um dos primeiros times da NBA que explora com mais frequência a zona morta. Então eles deixam lá o Bruce Bowen numa zona morta, o Stephen Jackson na outra, para punir a defesa que vai lá dobrar a marcação no Tim Duncan. Lembrando que o Popovich era um crítico ferrenho, sempre foi da bola de 3 pontos. Ele preferia que os times arremessassem menos, mas ele não abria mão de usar a zona morta, que era um arremesso de altíssimo aproveitamento. E aí depois ele quando começou a crescer o Tony Parker e o Ginobili, que já estavam lá em 2003, virou um time que fazia muito mais pick and roll. Chegava no fim do jogo, era um pick and roll com o Ginobili e o Duncan. Pra se aproveitar das habilidades que os jogadores que ele tinha eram bons. E isso é curioso, né? O Spurs sempre foi um time excepcional em pegar jogadores e moldar eles pra se encaixar no sistema. Ao mesmo tempo que o sistema se adaptava aos jogadores que eles tinham. Eu até anotei aqui pra não esquecer de ninguém, mas o time do Duncan e do David Robinson era um time que fazia muito post-up. O com Parker e Ginobili fazia muito pick and roll. O do Kawhi começou a fazer uma coisa que o Spurs nunca fez nesses 20 anos, que é jogada de mano a mano. É verdade. O Popovich não fazia isso com ninguém. Até o Duncan era meio limitado o número de vezes que ele ia só pro mano a mano, mano a mano. E às vezes era mais pedindo pra atrair uma marcação dupla do que realmente querendo que ele finalizasse daquele jeito. Mas o Kawhi era tão bom no mano a mano que o Popovich incentivou que isso acontecesse. O Ginobili tá meio velho, o Duncan tá velho, o Kawhi agora é um dos candidatos a MVP. Bola nele, ele gosta de jogar no mano a mano. Ele arremessa por cima de qualquer defensor. E aí depois saiu o Kawhi, chegou o DeRozan com o LaMarcus Aldridge, e aquele time de 2014 que arremessava um monte de bola de 3, de repente virou não arremessava mais. Era o time da meia distância. Era só da meia distância. E agora a gente tem um time de pirralhos, muito mais fraco o elenco, não à toa que nem deve ir pros playoffs. E muito mais veloz, né? É o time mais rápido do Spurs. Tem um no Basketball Reference, que tem todas as estatísticas da NBA, tem um número legal que é o número não só do números de posses de bola que um time disputa por jogo, que é o que mostra a velocidade com que eles jogam, mas a velocidade relativa ao resto da NBA. Então não é que o time desse ano do Spurs é o mais rápido de todos, que o Spurs já teve, mas é o mais rápido em comparação ao resto da NBA. Perfeito. Então, e por quê? Porque você tem o DeJounte Murray lá correndo. Você tem que fazer uso disso, né? Você tem o Keldon Johnson esperando um contra-ataque pra enterrar na cabeça de alguém. Isso que é o mais fascinante, o Popovich ter tido a tranquilidade e a estabilidade no Spurs pra ir se adaptando aos poucos e ter times tão diferentes. A gente imagina que um técnico de sistema, um técnico que tem uma imagem tão fixa sobre o que é basquete, teria times muito iguais. E nunca foi o caso. Então é engraçado que quando a gente tenta responder a pergunta por que o Popovich durante um tempo teve tanto sucesso ao longo da história, é a soma de duas coisas que parecem contraditórias. Exato. Que é tipo, primeiro a chance de não precisar mudar a qualquer momento porque você não tá sendo ameaçado de demissão o tempo todo. Ele nunca teve que se adaptar voando em tempo recorde para poder não ser demitido, né? Então você tem a estabilidade para conseguir manter um sistema. Ao mesmo tempo, um dos destaques é a capacidade dele de mudar. Então, não é uma receita, não é uma coisa que você vai lá e dá uma palestra. E fala, então, mude, mas não mude. Mude aos poucos, enquanto você não muda os... Parabéns, obrigado pela palestra, você não me disse nada. E a gente pode falar, né, pros times, não, tenham mais paciência, tenham mais estabilidade, ofereçam mais tranquilidade pros seus técnicos. Mas isso é possível se o técnico não é Popovich? No fundo, o Popovich é causa indireta da estabilidade que ele teve e que ele se aproveitou pra virar um técnico que merecia essa estabilidade. Pois é. Ele criou essa situação pra ele também. Exato. E o Duncan? Porque... qualquer outra estrela que se dá errado um ano já tá ameaçando pedir troca, coloca o técnico numa pressão que o Popovich nunca teve. Mas é engraçado como o Spurs se mescla com tudo que passa por ele. Porque a gente entende que o Tim Duncan era um jogador extremamente estável, né? Ele mal conseguia ter expressões faciais. Um jogador que não consegue nem mexer os músculos da face e não vai pedir pra ir embora. A gente foi descobrir que ele era engraçado, 10 anos depois que ele entrou na NBA. Pois é, né? No fim da carreira que ele já tava rindo com o Tim Duncan. Então, é claro que ele era um jogador muito estável, nunca iria pedir pra ser trocado. Então, foi só uma coincidência? Que esse jogador caiu na tranquilidade, no marasmo do San Antonio Spurs? Ele também foi criado aí. Tanto que ele quase saiu do Spurs, né? No comecinho da carreira dele, ele, quando teve a primeira chance de sair, ele flertou com o Orlando Magic. Podia ter ido lá jogar com o Tracy McGrady. Exato. Mas depois ele ficou e ao longo do tempo ele percebeu
Como era benéfico para ele. Como é bom ficar aqui, a estabilidade. Claro. Etc. No fundo, o Spurs ajudou a exacerbar essa característica do Tim Duncan e de todos os outros jogadores do Spurs. Foi um time que mostrou que ser tranquilo e que ter paciência valia a pena. E presenteou os seus atletas com vários títulos. Por isso que foi tão estranho o caso do Kawhi Leonard. Né? Era o Spurs envolvido em polêmica, o Spurs envolvido em boatos que não tem nada a ver com basquete. Mas não é coincidência que quase toda essa novela do Kawhi Leonard aconteceu com o Kawhi afastado. Era o Kawhi alheio à cultura do Spurs. Ele não treinava com o time, ele não visitava os companheiros e os médicos dele já não eram mais os médicos do Spurs. Quando o Kawhi começou a fazer o tratamento todo à parte da equipe, aí já não tinha mais como vender o plano pra ele, né? Quando você perde o controle. E geralmente os Spurs têm um controle assim benéfico, não um controle exagerado sobre seus jogadores, porque muitos são criados lá dentro, né? Desde, sei lá, Danny Green, Patty Mills, gente que nem foi draftada, escolha de segunda rodada, né? O próprio Parker, Ginobili, o Splitter. São jogadores gratos de estarem na NBA por conta do Spurs, que se tornaram os jogadores que são porque treinaram lá dentro. Chip Ingland ensinou eles a arremessar, que é o assistente do Popovich. E o Kawhi é um exemplo disso. Porém, parece que o negócio ficou tão grande, ele ficou tão bom, que alguma coisa mudou lá dentro. Pois é. O pessoal em San Antonio culpa o tio do Kawhi, né? Que fazia o meio de campo entre o time e o atleta. É o cara que faz as negociações duras e que forçou toda a barra. Mas fora isso, todas as estrelas que o Popovich comandou acabaram comprando essa cultura e estimulando a cultura. Reforçaram, né? O Tim Duncan virou também o rosto dessa estabilidade e da adaptação que o Popovich propunha. Né? Deu nossos 15 minutos já e foi muito rápido, mas acho que um tema final pra gente só encerrar é porque o Popovich tá aí ainda. Porque ele mesmo dizia que ele ia se aposentar junto com o Duncan. E aí quando o Duncan aposentou, ele falou, não vai ser assim como eu imaginava. Eu achava mesmo que eu ia aposentar, mas não vai ser. E aí ele brincou que ele fez muitas promessas. Então quando o LaMarcus Aldridge assinou com o Spurs, como free agent, o LaMarcus Aldridge perguntou, mas eu assino por 4 anos, mas você vai estar aqui, né? Vou estar aqui. Fica tranquila. O Ginobili, acho que eu não vou aposentar, mas você não vai também, né? Não, vou ficar aqui, pode deixar, tá tudo certo. Tá sempre prometendo que vai continuar pra alguém, né? Então ele brinca que ele não podia aposentar, porque ele tá sempre prometendo pras pessoas que ele vai estar lá. E acabou acontecendo mesmo. E aí quando ele começou a chegar perto do recorde que ele quebrou, não sei se a gente falou no começo, 1.336 vitórias contra 1.335 do Don Nelson, a gente pensou, ele quer quebrar o recorde e se aposentar com o recorde. Inclusive, no nosso preview da temporada pro Spurs, a gente achou que o Spurs ia conseguir esse número de vitórias só pra presentear o Popovich, né? Eu achei que ia ser mais no fim da temporada, né? Mas eles estão jogando bem. Mas agora estão falando que não necessariamente vai aposentar no fim dessa temporada. E a Becky Hammon, a assistente dele, que todo mundo apostava que ia assumir quando ele saísse, vai treinar o time de Las Vegas lá na WNBA. Então ela não vai estar no Spurs. Então a gente perdeu o principal nome de... o sucessor. Que tem sido uma constante também, né? Todo mundo falava que o Budenholzer ia ser o sucessor do Popovich, e aí ele foi treinar o Hawks e fez certo, porque se ele não tivesse saído... Estaria esperando até agora. Estaria esperando até agora, e ao invés disso ele foi lá pro Hawks, agora é campeão no Bucks. E a gente ficou triste pela Becky Hammon, porque seria muito legal ver ela treinando o San Antonio Spurs, mas ela deve ter feito certo, porque talvez o Popovich fique aí muito mais tempo. Talvez o Popovich tenha falado, aceita porque... acho que eu vou ficar aqui. E parece que o Popovich está gostando. A gente sempre se questionou como é que seria a relação dele num time em reconstrução, com jogadores muito jovens que cometem mais erros. E ele parece, de novo, ter abraçado perfeitamente bem o novo papel. Porque ele era bem intolerante com erros. Aí você bota um time fraco, com elenco jovem, gente ainda aprendendo. Eles erram o tempo inteiro. É esperado que eles errem. E o Popovich, claro, que mantém a linha dura, mas ele é super compreensivo com os erros dos atletas. Tá sempre abraçando todo mundo quando termina o jogo. Ele tá lidando muito melhor com isso do que no passado. Acho que ele tá só entendendo que esses caras podem errar. O Ginobili não podia. Pois é, então o Spurs confia inteiramente nele, criou o sistema e aí o ambiente para que o Popovich pudesse quebrar o recorde de vitórias e parece que vai continuar dando esse espaço enquanto o Popovich quiser. E acho que ele continua querendo porque ainda faz sentido. Parece que ele ainda se diverte, parece que ele ainda tem prazer em comandar uma equipe. E o time tá melhorando.
tá bem. Não parece que o Spurs tá numa saia justa, sabe? Do tipo, ele não tá mais... Ele não dá mais conta. Não é mais aquele técnico de antes, tá mais velhinho, né? Por enquanto, não parece. Então, o Spurs pode continuar, pode manter sua estratégia de deixar ele lá, confiando que o Popovich vai sair quando achar que é a hora. Tem tantos técnicos que eram parecidos com o Popovich em termos de tentar dar uma diretriz pro time e de não gostarem muito de erros, e aos poucos eles vão saindo da NBA ou passam vários anos sem conseguir comandar um time. Eu penso sempre no Tom Thibodeau, que é um técnico espetacular e que ele não consegue mudar o jeito dos times dele jogarem de jeito nenhum, e aí eventualmente algum time topa essa brincadeira. Se não topar, ele fica sem emprego. O Popovich tá aí o tempo inteiro mudando a maneira de conduzir a equipe, e agora tá conduzindo uma equipe de molecada. E funciona, não tem por que não permitir que ele faça isso, né? E ele pode perder um pouco mais e o aproveitamento dele continua ótimo, porque o Don Nelson, que ele ultrapassou agora, precisou de 400 jogos a mais para chegar nessa marca. De vitórias, né? O Lenny Wilkins, que é o terceiro, 500 jogos a mais. O aproveitamento do Popovich é absurdo. O Popovich pode perder bastante e ainda ficar com um aproveitamento bem alto. Bem alto, então tá tudo tranquilo. Por conta de uma década aí com um dos melhores times da história da NBA. Então é isso, gente. Quando o Popovich decidir se aposentar, se a gente ainda estiver por aqui, a gente faz um podcast especial sobre a carreira dele. Por enquanto foi em 15 minutos de 25. Boa. Então, espero que a gente tenha essa oportunidade, porque vai ser muito legal celebrar de novo a carreira do Popovich, mas não agora. Agora a gente só tenta entender como esse recorde foi possível e parabenizá-lo. Hoje à noite, hein, gente? Nets e Magic no League Pass. Assine o League Pass. Se você já assina, muito obrigado. Vai lá, dá uma moralzinha pra gente. E bora lá, a gente se vê. E não esqueça da hashtag NBA Bola Presa para interagir com a gente durante a transmissão ao vivo. Pode perguntar de basquete, pode perguntar de relacionamento também. Se o jogo der uma esfriadinha, a gente te responde. A gente se vê lá. Tchau. Tchau, tchau!